Vamos então terminar aqui com o avivamento de Gales. O meu som tá bom aí? Tudo certinho? Tá bom? Tá bom. Vamos lá. Então, a gente vai terminar o avivamento de Gales e começar o das Ilhas Fiji, né? Nós já passamos por os outros avivamentos lá atrás, né? Falamos Uhum. até chegar aos nossos dias, né? Então, vamos lá. O reverendo R.B. Jones, ou R.B., né? John descreveu um culto onde ele pregou a mensagem de salvação. Então, ele escreveu assim, ó. Como um só homem, primeiro como um suspiro de alívio e depois com um grito de alegria delirante, e toda a audiência ficou em pé. Todo o recinto naquele momento parecia terrível com a glória de Deus. Usamos a palavra terrível deliberadamente. Acho que no inglês é terrific. O terrific para o inglês não é terrível para nós. Terrific é algo assim, é um terrível, mas é uma coisa boa. É interessante isso. A presença santa de Deus era tão manifesta que o próprio orador sentiu-se dominado por ela. O púlpito onde se encontrava estava tão cheio com a luz de Deus que ele teve de retirar-se. Os efeitos do avivamento estenderam-se muito além dos cultos e reuniões de oração. Os bares e cinemas fecharam. Eita, glória a Deus. É isso aí, ó. Meus irmãos, é isso que o povo precisa. Os bares e cinemas fecharam. As livrarias evangélicas venderam todos os seus estoques de Bíblia. Quer dizer, eles não precisavam fazer tumulto, nem manifestação. O próprio Espírito de Deus ia enfraquecendo o desejo do pecado na cidade. O avivamento tornou-se manchete nos principais jornais do país. A presença de Deus parecia ser universal e inevitável. Esse é o FFA, frase de fixação acadêmica. A presença de Deus parecia ser universal e inevitável, invadindo não somente as igrejas de reunião de oração, mas se manifestando também nas ruas, nos trens, nos lares e nas tavernas. Ah, pensou isso, rapaz? Você pegar um trem aí, o pessoal glorificando a Deus, pegar um ônibus. Porque, gente, era mover espontâneo, sabe? Não tinha ninguém assim pregando para Deus fazer. Deus simplesmente moveu a cidade. As pessoas sentiam na rua aquela presença, cara. Algo assim tremendo. Em muitos casos, os fregueses entravam nas tavernas, pediam bebidas e depois davam meia volta e saíam, deixando as intocáveis no balcão. A pessoa, cara, glória a Deus. O sentimento da presença de Deus era tal que praticamente paralisava o braço que ia levar o copo na boca. Meu Deus. Ivan Roberts trabalhou sem parar no avivamento. Ele não queria que as pessoas olhassem para ele. E muitas vezes ficava calado durante os cultos, preferindo que o Espírito Santo os dirigisse. Eu vi aí uma postagem da nossa igreja aí, né? O culto acho que foi sábado, não sei, um domingo aí, foi um derramar de Deus aí tremendo. Eu vi aí a postagem aí. Glória a Deus. Ele raramente falava com jornalistas que vinham para escrever sobre o avivamento e não permitia que tirassem fotografias dele. O fim, infelizmente, Ivan, o catalisador principal do avivamento, não cuidou da sua própria saúde, tirando o tempo necessário para descansar. Ele começou a se sentir fisicamente exausto, vindo finalmente a ter um colapso. E em abril de 1906, retirou-se para a casa do senhor e senhora Penn Willis, na Inglaterra. Lembrando que em 1906 está começando o Pentecostes no Brasil, lá, com o Gunnar Vring, tá vendo? Um ciclo termina, Deus inicia o outro. Já leram lá em Lucas fala que quando, escrito assim, ó, e quando morreu João Batista, iniciou Jesus a pregação na Margem da Galiléia. Lá em Isaías fala assim, ó, e no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Então, assim, quando um ciclo termina, Deus inicia outro. Foi o caso aí, ó. Ivan nunca mais exerceu seu ministério de avivalista, e sim a sua liderança, o avivamento logo se apagou. Rick Joyner, no seu livro O Mundo em Chamas, fala sobre o papel da senhora Jessie Ben Lewis na vida do avivalista. Ele escreve, parece provável que Jessie Penn-Wills tenha exercido uma parte significativa em levar o grande avivamento ao país de Gales a um fim prematuro, embora ela parecesse ter a melhor das intenções. Quer dizer, ele atribuiu a essa Jesse aí, né, a mulher que tirou o irmão, quer dizer, que
segurou ele lá e ele não deixou mais ele fazer nada, então parece que acabou com ele o avivamento. O que fica bonito nisso aí é o que Deus fez, claro, através dele, mas ele não se preparou para continuar. Eu acho que foi esse um dos erros que nossa igreja no Brasil cometeu nos anos 70, nos anos 80, muita conversão em massa, muito congresso, mas não se preparou para dar continuidade. E aí, ó, o movimento deu uma arrefecida, né? Os relatos. Pastor, Oi. só tirar uma dúvida antes de você prosseguir. Em 1906, ele encerrou, né? Como você disse, que ele Aham. teve esse colapso. E iniciou aonde? Ah, estava iniciando no Brasil a No Assembleia de Deus. Brasil. Que a Assembleia de Deus ela vai de fato começar em 1910, 1911. Mas Hum, o Gunnar Wing e o Daniel Berg já estavam lá em Chicago, em Azusa, envolvidos com o Espírito Santo nesse período aí. uhum, Eles já chegam para cá cheios da glória de Deus. Os relatos foram de que ela convenceu Evan Roberts a retirar-se do avivamento, porque achava que ele estava recebendo muita atenção, o qual deveria ir apenas para o Senhor. Seria desonesto incriminar Jesse Payne Lewis como a única que interrompeu o avivamento de Gales, embora muitos amigos e colaboradores de Evan Roberts tenham feito exatamente esta acusação. Evan Roberts deixou a obra e foi viver na casa de Payne Lewis, onde ele se tornou efetivamente um eremita espiritual, nunca mais usado no ministério. Então, ele teve um processo de exaustão, o Evan Roberts. Alguns dizem, né, eu não queria colocar isso na aula aqui, porque eu não tenho fonte, eu só tenho uma fonte só, que ele ficou, tipo assim, não é louco, ele ficou, como é que chama aquele nome? Não é débil mental, ele ficou desnorteado, ele perdeu a memória, ficou... Então, mas eu só encontrei isso numa fonte só, e eu não quis mais. Depois eu li o Heróis da Fé, lá não fala também, então eu fiquei com o pé atrás. Mas ele teve, sim, uma arrefecida, uma recaída, no caso de exaustão espiritual, né? Depois de sair da liderança do avivamento, com sua saúde bastante enfraquecida, Evan Roberts viveu uma vida de intercessão, escrevendo matérias para revistas evangélicas, recebendo visitas. Alguns anos depois, junto com a Jessica News, ele escreveu o livro War in the Saints, A Guerra contra os Santos, em qual ele criticou o avivamento. Tá vendo aí, ó? Ele deu uma criticada. Quer dizer, na verdade, ele não criticou aquele avivamento, ele criticou algumas coisas que aconteciam no avivamento, né? Foi o caso do Jonathan Edwards também. Ele criticava algumas meninices. O pessoal fazia alguma infantilidade, então ele criticou assim. Foi nesse ponto que ele criticou. Menos de um ano depois do lançamento do livro, Roberts descreveu como sendo uma arma falhada que tinha confundido e dividido o povo do Senhor. Tá vendo? É o que eu falei. O avivamento no país de Gales durou apenas 9 meses. Porém, nesse tempo marcou o mundo. Os frutos, os resultados do avivamento foram bons. Uma pesquisa feita 6 anos depois do avivamento descobriu que 80% dos convertidos continuavam sendo membros das igrejas onde tiveram se convertido. Porém, isso não significa que os 20% tivessem desviado, porque muitos se mudaram para missões independentes ou novas denominações. Pastor Cida, quando a gente voltar aí, vamos dar um pulo lá no País de Gales, nessas igrejas aí, Vamos. especificamente nelas, onde aconteceu. Tem também lá um galpão, né, onde reunia 30 mil pessoas. Não sei se existe. A gente acha o local lá, procura o local, acha. Tá pertinho aí. Vamos lá. Marcar esse dia aí. A continuidade, obviamente, de Gales teve uma continuidade influenciando outros grandes avivamentos. Aí, tá vendo? Dele vai sair, ó, a Rua Azusa e o da Coreia, né? Então, desse avivamento de Gales aí, a fagulha vai se expandir. Vai, não só também para Azusa, não. Vai lá para Topeka, né? Chicago, porque pessoas passavam por aí e levavam consigo o fogo do avivamento, acabando que influenciava outras pessoas também, né? Então, foi assim que terminou o avivamento do país de Gales. Ok? Alguma pergunta aí? Alguma curiosidade? Escrever aí a frase, os frutos e resultados do avivamento foram bons.